Boa noite a todos, dando início a mais uma entrevistas. Hoje uma convidada super especial, Valéria Monteiro, ela que foi jornalista, apresentadora na Rede Globo, ela que teve grandes entrevistas, participou de grandes eventos, né? Estamos aqui com ela hoje para falar da carreira dela, de onde ela se encontra hoje. Cadê a Valéria, né? Cadê a Valéria Monteiro, a primeira mulher a apresentar o Jornal Nacional? Já tem aqui conosco o psicanalista Marcos Souza, o meu sócio nas entrevistas no Divã, né? Ele que é parceiro, em parceria com o instituto dele, o Instituto Resiliência, ele que tem mais dois sócios, que é a Rose Monção e o Gilson Ferreira, quase me enganchei aqui. Ariel Gomes também já está aqui conosco. Marcos, lembrando que próximo domingo, amanhã não, mas de amanhã às 8, estaremos aqui no Entrevistas no Divã, com mais um tema super bombástico, né? Voltados à psique humana. E voltando aqui, estamos aguardando a entrada da minha convidada. Já tem conosco aqui muita gente. Enaide, Rosângela, Andresa Araújo está aqui conosco, Lucilene, Rony Tavares. Estamos aguardando a entrada da minha convidada, a Valéria Monteiro, que acabou de entrar. Boa noite, minha gente, ela está dando aqui. Valéria, já vou mandar o convite, só um minuto. Rosimeire está aqui conosco. E já vou convidar a Valéria. Pronto, já enviei, daqui a pouco ela está aqui conosco. Márcia, grande jornalista lá de Salvador, está aqui conosco também. Aguardando Valéria entrar. Kel Guimarães está aqui conosco. Boa noite. Já enviei a solicitação, tá, Valéria? Valéria já entrou aqui conosco. Que linda! Boa noite, Valéria. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, sim. Você está me ouvindo? Muito bem também. Te vendo e te ouvindo muito bem também. Que bom. Obrigada pelo convite, Cíntia. Foi generosidade muito doce da sua parte. Eu fico feliz de poder falar com a sua audiência e só sonhando aqui com aquela praia. Tá na hora de voltar para Aracaju, né? Porque eu sei que você já veio aqui, já desfrutou de tudo que tem, né? Mas precisa retornar. E agora comigo aqui para poder fazer a honra da casa, né? Pois é, que coisa boa. Eu tive uma vez só em Aracaju, mas amei. Achei a coisa mais linda do mundo. Não conhecia até 2018, quando eu fiz aquela pré-campanha presidencial. A gente passou aí com a Caravana da Coragem. Mas que cidade mais linda, que povo aconchegante. O Nordeste inteiro é assim, né? Mas Acolhedor. é muito, muito acolhedor. E muito obrigada. Estou muito feliz por estar aqui com você hoje, Cíntia. Ai, que bom. Já temos muitos convidados aqui conosco. O Isaac Borges, grande cantor e compositor, está aqui conosco. O Gilberto, psicanalista Marcos Souza, está dizendo saudade dessa linda jornalista Valéria Monteiro e, é claro, da nossa musa, jornalista Cíntia Menezes. Ele faz um programa junto comigo que é chamado Entrevistas no Divã, que é voltado para a psique humana, junto com o instituto dele, que eu tenho uma parceria. É interessante, né? Eu também sempre me interesso essa área, né, da pesquisa, de estudos da psique. É muito Isso. interessante. E importante, né? A gente hoje precisa ter um certo conhecimento do que nós somos, como seres humanos mesmo, né? Oi, Márcia, obrigada pelo seu cumprimento aí. Que bom que você é minha fã. Márcia é uma grande amiga, jornalista também, lá de Salvador. Ah, então é Trabalha no colega. grande jornal, colega de profissão. Se formou comigo. O Francisco Campos também está aqui conosco, o Gilberto. E vamos à nossa entrevista. Estou aqui hoje com a Valéria Monteiro, ela que é mineira, né? Ela que é mineira, foi a primeira âncora, né? Mulher a apresentar o Jornal Nacional. Quero saber como é que foi isso daqui a pouco. Foi apontada como a jornalista de maior credibilidade, né, da TV brasileira pelo conceituadíssimo Instituto Datafolha. Nossa, conceituadíssimo instituto mesmo, né? Tempo já, né? Mas eu acho que credibilidade é uma coisa que a gente conquista
a duras penas e Sim. que eu consegui manter isso. Assim, eu acho que quando você consegue manter um patamar de credibilidade, dificilmente você cai, né? Pode ficar um pouco no anonimato, né? Mas Né? ele acaba, quando você volta a aparecer, ele volta tudo junto com você também. Esse negócio de anonimato, eu acho que é um pouco. Acho que as pessoas se deixam levar por essa ideia da, do glamour de ser famoso, né? Sim. Mas eu acho que a fama, ela não é. Primeiro, a fama não é sinônimo de um bom profissional, né? E Mas as não é pessoas mesmo. podem ser boas profissionais e tem muito a ver com sorte, com momento, com uma conjunção, né, da constelação é, do momento. Mas eu acredito que a fama também tenha seu peso, sabe? O peso não pelo lado positivo, pelo lado negativo mesmo. Acho que Sim. tira um pouco da espontaneidade das pessoas, mesmo da proximidade das pessoas com família, com amigos, né? Acaba com a privacidade da pessoa. Então, Isso acontece. a fama tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Verdade. Quando eu falo anonimato, é aquelas pessoas que se recolheram um pouco. Tem muita gente que se recolhe. Por exemplo, tiro pela minha vida mesmo, profissional. Eu me recolhi por um tempo para cuidar e me dedicar aos filhos, né? E quando eu resolvi voltar, né, eu voltei fazendo aquilo que eu deixei de fazer lá, que foi o Uhum. jornalismo, foi a carreira de modelo. E voltei com tudo, graças a Deus, estou aí na área, como diz a história, né? É uma coisa complicada, né? A mulher, ela. Eu também, quando tive minha filha, a única coisa que eu queria é ficar olhando para minha filha. No meu Ter a coisa caso. mais deliciosa. E no final eu tive que voltar a trabalhar rápido. E, e depois eu saí da TV Globo e tive esse momento para dedicar para minha filha. Eu É muito achei a importante. coisa que eu fiz mais importante, mais legal do mundo. Agora, Isso. depois tem essa dificuldade, né, de retornar para o mercado de trabalho. Ainda bem que a gente tem hoje novas tecnologias e Sim, oportunidades de falar com as pessoas, né? de fato. Valéria, quem entrou aqui conosco foi o professor Carlos França. Eu chamo professor porque ele foi meu professor na universidade. E ele disse que te conheceu aqui em Aracaju, né? Ele teve a oportunidade É, de conhecer, e ele foi diretor da TV Sergipe, aqui em Aracaju. então, eu acho que eu tive na TV de Sergipe também. Carlos França. Ah, que bom, Carlos França. Eu, eu realmente só conheci pessoas maravilhosas aí, maravilhosas também aí. A Aracaju é Lourdinha um. também, que é uma professora universitária, uma pessoa da maior, assim. Eu acho que ela era de Sergipe. Você sabe que a gente vai misturando Muitos lugares. essa caravana da coragem que eu fiz. A gente ficou 4 meses direto na estrada e tudo muito corrido. Eu fiz anotação e fiz um diário da caravana que eu colocava sempre no meu Facebook também na época. E agora eu pretendo imprimir, fazer um livro disso, até dar uma alargada. Eu comecei a fazer, mas Tá anotado aqui, para eu estou sem saber bem foco. direitinho sobre isso. Então, me diga uma coisa, Valéria. Tô Sua trajetória. embrulhando toda a sua entrevista. Não, não tá. Entrevista é assim: você começa com, claro, organizadamente com as perguntas. Mas à medida que a gente vai conversando e batendo papo, isso tudo muda, né? Isso tudo muda de lugar. É, Sai de lugar, vai para o outro, o importante é que vai passar a informação, né? Mas eu queria isso saber é de uma boa. você.
A entrevista boa é essa que a gente vai escutando, né? Ela vai tendo a troca constante, né? Ela fica mais humanizada. Não fica aquela coisa engessada, né? Pois é. Então, mas conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória como apresentadora. Quando foi que se iniciou? Menina, quando fazia faculdade, eu entrei antes da faculdade. Eu fazia uns bicos assim de modelo, que era para comprar minhas roupas, fazer minhas coisas. Meus pais tinham se separado e era uma forma de eu não ter que pedir dinheiro e resolvendo a minha vida assim, sem pesar para eles. E aí eu entrei em ciências sociais. Eu não terminei nenhuma das minhas faculdades, mas eu entrei em várias. E eu entrei em ciências sociais e fazia esses trabalhos de modelo. Aí veio uma TV nova para Campinas. Eu moro em Campinas e morava em Campinas naquela época. Eu também cresci aqui no interior de São Paulo. Meu pai era da Receita Federal, então às vezes ele era transferido de uma cidade para outra. Quando eu nasci, a gente morava em Santos. Eu nasci em Belo Horizonte, porque a família toda é de lá, né? Todo mundo minerado toda. E eu fui a primeira filha, a primeira neta, essas coisas. E aí começou essa TV, eu fiz teste, eu acho que eu tinha uma certa tranquilidade com a câmera, por causa até de ser modelo. E passei nesse teste, era um programa que chamava A Tarde à Mulher. Tarde à Mulher. Eram 4 horas direto, ao vivo, porque inclusive era uma TV, chamava TV Princesa do Oeste, que aqui é a Princesa do Oeste, Princesinha do Oeste, Campinas, né? Até o estádio do Guarani chama Brinco de Ouro da Princesa, porque é a Princesa do Oeste. E aí eu fiz esse teste, comecei nessa TV. Essa TV não tinha nem fita para gravar aquilo que a gente fazia. Assim. As fitas eram compradas de motéis e elas vinham com aquilo gravado, assim, com os filmes pornográficos, né? Eles passavam preto e deixavam um tempo. Um dia foi pro ar uma cena lá dos filmes pornográficos, porque era tudo meninada que trabalhava, a gente que fazia faculdade, e aí não sabiam como é que desligava o negócio, e foi pro ar uma cena que, assim, não dá para descrever. Mas de lá, aí eu saí de Ciências Sociais, eu tranquei a Unicamp, porque na época eu precisava do registro e eu, então, prestei jornalismo na PUC, entrei e também fui conseguir um trabalho na hoje é EPTV, na época era TV Campinas, que era afiliada à Globo. E ali, de lá, eu fiquei mais uns 10 meses também. Eu fiquei uns 10 meses em cada uma e fui para o Rio. Eu queria, lógico, ir para a TV Globo, né? E fui para o Rio ver o que eu podia fazer. Eu tinha um tio que trabalhava, mas não era no jornalismo. Ele não sabia como é que fazer para chegar lá, mas ele me levou numa boate. Era boate que todo mundo ia, chamava Hipopótamos. Nossa, conhecidíssimo. E no Hipopótamos, o dono do Hipopótamos era o Ricardo Amaral. E o Ricardo veio falar comigo. Eu era jovem, acho que era, sei lá, alguém diferente, né, do que frequentava lá habitualmente. E ele veio falar comigo, me chamar para uma festa que teria na segunda-feira. Eu falei, não posso, segunda-feira
eu trabalho, eu tenho que voltar. Ah, você trabalha em quê? Eu contei para ele no que eu trabalhava. Ele falou, tem a pessoa certa para te apresentar. E me levou ao Boni, que era o grande maioral lá na época. Sim. E ele me apresentou ao Boni, a gente teve uma conversa ali, ele falou, ah, você trabalha em Campinas com um Boninho, que não tinha nada a ver com ele de família, mas o nome era igual, então puxou esse assunto. E eu falei, eu trabalho, mas eu quero trabalhar aqui. Ele falou, só não trabalhe se não quiser. Eu falei, como é que eu faço? Aí ele me deu o cartão e eu fiquei nessa, ligando para ele assim, por meses. Quando eu tinha desistido, estava indo para a praia com o meu pai, vem a minha irmã atrás buzinando, o Boni no telefone, ele vai ligar de novo. Atrás, assim, na saída da estrada. Aí a gente voltou, eu falei com ele, ele falou, o que você quer? Eu quero um teste. E aí eu consegui um teste e a história me trouxe até aqui. Nossa. Contou. Você morava em Campinas nessa época? Ou você já morava no Rio? Agora eu tô de volta a Campinas. Eu moro aqui, minha mãe mora aqui, né? Minha filha também. Eu morei 9 anos nos Estados Unidos, depois que eu saí da TV Globo. E voltei para o Brasil em 2002. E aí eu achei que fosse melhor, minha filha era adolescente e tal. Eu achei que era melhor, mas um ambiente mais controlado se eu viesse para Campinas, com o apoio da família também, mais direto, também esse relacionamento familiar que a minha filha tinha quase não tido, né? Porque antes a gente morava no Rio, depois, com 3 anos de idade, ela foi para os Estados Unidos comigo. Então, eu achei que fosse mais tranquilo. E aí eu vim para cá. É uma cidade muito boa, né? Tem muita... tem um aeroporto internacional, tem estradas ótimas que saem daqui. Eu não conheço. Tem um campo universitário, quer dizer, tem muitas universidades. Quando você vier, eu faço as honras da casa aqui também. Pronto, combinado. Eu já passei assim pelo aeroporto, mas eu não cheguei a descer, conhecer a cidade, não. Eu peguei o ônibus e fui para São Paulo. Não conheci a cidade, não. Sei. Mas pegar o ônibus direto. Me conta, Valéria, como foi para você ser a primeira âncora mulher num jornal de uma emissora renomadíssima, né, como a Rede Globo? Como foi para você essa chegada nessa emissora? Olha, a chegada foi mais difícil para mim do que chegar ao Jornal Nacional, né? Assim, o Jornal Nacional, sim, nós somos mulheres, nós sabemos qual é a batalha para a gente conseguir um espaço equânime, né? No mercado de trabalho. Sim. Mas a gente sabe da nossa capacidade, da nossa competência. Então, eu já tinha anos trabalhando na TV Globo, já estava apresentando Fantástico há muitos anos. Então, para mim foi tranquilo. Eu sei que os homens lá ficaram oriçados e com medo, porque inclusive foi o meu diretor na época, que era o Alberico Souza Cruz. Eu tinha saído da TV Globo, tinha pedido para sair por uma série de coisas. E aí eu falei, eu já apresentei tudo, Alberico, já, sabe, eu preciso, eu quero ficar com a minha filha. Também era uma demanda do meu coração, assim, muito forte. E uma porção de dificuldades no próprio relacionamento, com algumas coisas que eu tinha que falar, do jeito que eu tinha que falar, porque eu não concordava com algumas coisas. E aí ele falou, não, mas volta, é importante e tal. Eu falei, mas já fiz tudo, já apresentei o Hoje, já apresentei todos os jornais, só o Bom Dia que não.
e tudo bem para mim, porque eu não sou uma pessoa que funciona otimamente bem muito cedo da manhã. Eu vou esquentando aos... Então, só o Jornal Nacional que eu não apresentei ainda. E é né, um clube do Bolinha ali, eu não posso nem... Ele falou, não, então espera aí, eu volto. E ele abraçou a responsabilidade, ele mesmo, de me colocar e estrear comigo aos sábados. Uma certa surpresa, né, para a direção da TV naquela época. Então, ele abraçou essa responsabilidade, eu sou grata a ele por conta disso. O Alberico sempre foi um amigo para mim, eu gosto dele como pessoa. E foi assim, agora, quando eu cheguei lá, eu tinha 21 anos de idade e era complicado, porque havia uma disputa muito grande, eu não sabia muito onde é que eu estava entrando, eu cheguei, fui eu que falei para Liliana, na época, que apresentava o último jornal, que ninguém via, tal. Ela era repórter e apresentava o jornal. E estava para se casar com um político, certo? E não falaram para ela que ela ia sair do jornal. Então, ela me perguntou o que eu estava fazendo ali e eu falei para ela que eu estava ali para substituí-la. Quer dizer, todo o ambiente ficou complicado, né? Então, e logo eu comecei a dobrar e fazer o segunda edição, que era um jornal que tinha muita, no Rio de Janeiro tinha tanta audiência quanto o próprio Jornal Nacional, acho que às vezes até passava a audiência local do RJTV, segunda edição. E então, e ali também eu tive uma resistência muito grande da equipe, né? Que gostava da outra jornalista, que era Leila, que era muito boa jornalista. E eu estava chegando lá, mas acabei substituindo ela porque ela queria apresentar o jornal da Globo junto com o Eliakim. E eles estavam vivendo um caso de amor, estavam querendo se casar, a Leila estava grávida. E ela saiu, ela não queria mais apresentar aquele jornal e eu fui para lá. Essa pressão psicológica eu ficava um pouco... Eu chegava na redação, ninguém me cumprimentava, eu cumprimentava, ninguém retornava de volta. Foi complicado. Aí eu sentia muita saudade da minha família e gaguejava um pouco no começo, meu coração batia muito forte. E para superar aquela bateção do coração no começo, eu pedia para fazer umas notas pequenas só de introdução. E daí eu acho que ela faziam notas grandes só para dificultar mesmo. E aí saíam notinhas que eu tinha gaguejado e tal, porque naquela época não podia fazer nada, né? As apresentadoras, os apresentadores não eram pessoas, né? Eu acho que eu tenho isso, o jeito que hoje as pessoas apresentam os jornais, com mais tranquilidade, uma mais liberdade de expressão, né? Que acontece mesmo com todo mundo, né? A gente está aqui, está pensando, às vezes uma palavra sai meio truncada, você volta atrás, pede desculpa, vai embora. Isso eu acho que foi uma condição minha para o jornalismo, porque eu sempre acreditei nisso. Acho que há essa humanização, né? Humanização da notícia, da relação entre o apresentador e a sua audiência. Eu acho que isso é importante. Mas na época eu dava umas gaguejadas e tal, e o pessoal recortava na coluna de uma mulher lá que falava mal de mim e deixava na frente da onde eu sentava, sabe?
Ah, ai, que horror. E então foi um período complicado de ultrapassar, mas eu acho que no momento que você ultrapassa aquilo, um dia eu não Hum. conseguia falar Tribunal Regional Eleitoral. Eu falei assim, calma, vai sair. Tribunal Regional Eleitoral. Pronto. E toquei o barco. Nossa, eu levei uma É. bronca tão grande por causa disso, e foi uma Imagina. coisa que mudou o paradigma do jornalismo, né? Então, Hum. quando eu sorria também, que me chamaram a atenção, depois eu parei de sorrir, aí me chamaram de novo. Não, pode voltar a sorrir, porque as pessoas começavam a ligar. Então, eu acho que esses paradigmas é que me colocaram numa posição na história, né, do jornalismo da Sim. TV brasileira. Essa quebra de paradigma. Eu tava com uma pergunta justamente falando sobre essa questão, sobre o hoje. Nós hoje vivemos uma era tecnológica muito grande, né? Velocidade de informação absurda. E assim, as coisas que acontecem, elas viralizam assim de uma maneira muito absurda, né? Muito rápido. E alguns colegas nossos, jornalistas, eles cometem não vou falar gafe não, mas vão assim, fazer uma Erro, colocação né? que Do mundo. não comporta naquele momento. Mas isso vira uma coisa assim grandiosa, né? Nós tivemos recentemente o caso da Malu, né? Tivemos o caso também daquela Lilian Whitfield, que caiu muito, né? Quando ela falou lá o negócio do Viagra, que se confundiram lá com a pílula não sei de quê. Mas isso foi. O caso da Malu, coitado, foi um absurdo, né? Porque assim, viralizou de uma maneira que a Rede Globo teve que vir para pedir, para tentar, né? É, falar o que de fato ela queria falar. Né? Então, assim, essa coisa da. Como é que o jornalista, nesse momento, você já passou por isso, ele se sai dessa situação? Né? Qual seria aí a competência do jornalista para ter a tranquilidade para poder sair de uma situação dessa? Tá ouvindo? Eu acho que tô te ouvindo. Eu agora tinha começado a Travar um pouco, tinha um né? pi, 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 aí atrás como se fosse um caminhão estacionando. Ah, mas tem mesmo um caminhão lá embaixo. Do lixo. Eu tô um pouco sequelada da Covid, então eu às vezes acho que eu não tô escutando ou tô sentindo um cheiro esquisito e que não é. Você Então eu teve tenho que sempre Covid o ano confirmar. passado. O ano passado você Tive, teve Covid, final né? de outubro. E ainda tenho, Sim. eu sinto alguns sintomas ainda. Fiquei muito tempo com a cabeça meio. Não sei, eu não sei dizer. É meio se tivesse uma nuvem dentro da cabeça. E às vezes não me vem alguma palavra. Eu tenho que procurar palavras. Lógico que todo mundo esquece por milhares de justificativas. Mas eu sinto que a Covid eu perdi. Eu tive essa forma, é uma forma que chamam de leve, mas eu realmente só comecei a sentir sintomas depois do 10º dia, e depois um mês depois. E é meio esquisito mesmo. Então eu não quero de jeito nenhum pegar de novo. Estou trancada em casa aqui. Tem Sempre que está ser, tem fazendo que uma tomar maior quarentena. cuidado. Mas eu tenho sempre agora que... Você está sentindo esse cheiro? Porque eu perdi o olfato e depois, meses depois, eu comecei a sentir cheiros, assim, tô no carro, no meio da estrada e sinto um cheiro de fritura, alguma coisa assim que não tem nada a ver. Acho que ficou guardado no inconsciente, na memória, e agora está voltando. Tá voltando aos poucos, porque já tem mais de 5 meses, né? Mas eu tenho Mas, conversado com algumas pessoas e até me cadastrei, eu não sei se vão me chamar, num dos grupos de estudos dessa Covid neurológica, né? Com consequências neurológicas. Porque nossa, a gente sabe impressionante. pouco,
A gente sabe muito pouco ainda a respeito da doença. Então, por isso que é bom a gente cuidar, né? Isso. Valéria, deixa eu te fazer uma colocação. Você sempre foi muito bela, né? E sempre foi muito bela. Olha a exuberância da mulher até hoje, gente. Ela é linda. Obrigada. Você, em algum momento da sua carreira como apresentadora, você sentiu que isso prejudicou em alguma coisa a questão da sua beleza? Porque falaram, na época se falava assim, que você chamava mais a atenção do que a notícia. Isso é verdade? Então, né, eu acho que isso é uma forma de fazer com que o valor e a competência do trabalho da mulher seja diminuído de uma forma assim muito simpática, né? Te fazendo um elogio. Eu acho que hoje a gente não tem menor dúvida, porque em todos os jornais da televisão tem um monte de mulheres lindas, bonitas. Eu acho que não tem que ser bonita para ser jornalista, né? Não tem que ser bonita para ser nada, aliás. A gente vê até modelos que não são bonitas, elas têm uma personalidade que é marcante. O modelo hoje Eu ele acho é mais que comercial, né? eu acho que assim a utilização da beleza, tudo bem, ela pode ajudar por um lado, ela te abre portas e tal. Eu nunca me achei bonita, não. Eu sabia que eu tinha possibilidades, as pessoas me davam trabalho de modelo, essas coisas, mas eu sempre achei assim, a Xuxa linda, né? Porque era loira. Exuberante. Eu sempre batalhei, que eu tenho uma bunda grande, eu queria ter um quadril, né, estreito para usar aquelas roupas de Saint Laurent, aquelas coisas que é feito para mulher tábua. Então eu achava aquilo, eu achava bonito. Mas eu toquei a minha vida e aproveitei as oportunidades que eu tive. Se elas eram porque as pessoas me achavam bonita, tudo bem, né? Mas vamos tocar a vida e tentar melhorar, né? Fazer melhor. Agora, eu acho que a beleza não precisa ser bonita. A mulher, ela sofre com essa objetificação, né? Que tentam fazer da gente. Então, o dia a dia, você ter que lidar. Já faz um tempo eu li uma entrevista, não era entrevista, não, uma matéria grande, acho que no New York Times, a respeito de como cientistas mulheres sentiam que o trabalho delas não rolava direito, porque elas perdiam muito tempo com conversinha no meio do trabalho. Alguém fala, que bonito seu sapato. Nossa, o seu batom hoje tá... Então, são coisinhas que se a gente responder assim meio atravessado, tipo, você não tem o que fazer, estamos aqui, né? Deadline, meu filho, vamos lá. Você falar assim é como se você não tivesse sensibilidade para uma cortesia que foi feita para você. Então, o ambiente de trabalho não é um ambiente para ficar jogando conversinha fora. É bom, tudo bem, você tem os amigos, os colegas, e você faz brincadeiras, isso é bom, dá uma leveza, acho que principalmente agora que todo mundo trabalhando por internet, distante de todo mundo, a gente até dá mais valor a isso, né? Essa relação próxima com colegas e tudo. Mas ficar tendo que... Eu acho que isso é uma coisa que incomoda, que é um certo assédio, né? Que a gente nunca levou como... Hoje a coisa daria cadeia, né? Bom... não sei se daria cadeia, né? Tá complicado. Eu ainda acho que
mulheres que se levantam, têm que ter muita coragem, se levantam contra o assédio no ambiente de trabalho, elas têm que ter muita coragem e, além disso, elas têm que saber que vai ter que lidar com outras corporações, outras empresas não querendo dar mais a ela Mas a chance, a oportunidade de trabalho. Isso é. Porque é visto como uma pessoa que não sabe lidar no ambiente de trabalho de maneira social e tal. Muito complicado. A gente tem realmente que rever os padrões de convivência, de relacionamento entre homens e mulheres em todos os ambientes, né? A gente vê também, durante a pandemia, aumentou o número de casos de violência doméstica. Sim. Tá todo mundo pressionado e todos esses problemas saltam, né? Ficam mais evidentes, não que não acontecessem antes, mas ficam mais evidentes. Tomara que a gente saia dessa pandemia mais rápido sábios, possível, né? Eu acredito que ainda vai demorar um pouco essa pandemia aí. Enquanto isso, a gente vai aprendendo com ela. Pois é. E aprender a colocar valores assim como compaixão, como solidariedade, amor ao próximo. Antes do ter, do sucesso, da fama, né? Eu acho que isso é muito importante. Tomara que a gente aprenda tudo isso. Porque não adianta vacinar todo mundo de um país, por exemplo, porque o outro vira laboratório de cepa nova e vai contaminar o mundo todo de novo. E dessa mesma forma a gente vive também internamente no Brasil. Não adianta a gente ter uma desigualdade do jeito que a gente tem, porque não vamos conseguir crescer e desenvolver dessa maneira. Tem que realmente olhar para todos esses problemas que ficaram tão evidenciados durante essa pandemia, né? Sim. Galera, tem alguns questionamentos que as pessoas botaram aqui, algumas perguntas, mas eu não consegui ler ainda. O pessoal dizendo aqui, a Rosemary falando, Dantas, ainda existe muito preconceito sobre a mulher. O psicanalista Freud entrou aqui conosco, dizendo, nossa, minha jornalista preferida, horas na frente da TV somente para acompanhar você. Salim entrou aqui, suas lives são as melhores do Instagram, jornalista Cíntia Menezes, muito obrigada. Ariel, legal saber um pouco dos bastidores da Globo. Maria Antônia, Jorge Cajueiro também, um grande advogado, está aqui conosco. Maurício Queiroz, Maurício Alves, tanta gente, não dá para falar. Zigo Aguiar também, um grande cantor, está aqui conosco. Gilberto. Que coisa gostosa. A Márcia está dizendo, errar na TV era marca de incompetência, não havia possibilidade de erros naquela época. Existe uma grande diferença daquela época de jornalismo hoje. Hoje você vê pessoas no jornalismo expressando suas próprias opiniões e caindo, às vezes, nos erros, né? Como eu acabei de falar aqui. E aí vai parar em todas as redes sociais, porque falou besteira, às vezes. Tem que tomar cuidado. Uma coisa que acontecia era que, na época que eu estava na TV Globo, não podia expressar opinião, a não ser as pessoas que tinham sido contratadas para expressar aquela opinião. Que tinham um perfil já, o perfil da empresa, o perfil da editorial. Os comentaristas, né? Eram os comentaristas, né? Tinha Alexandre Garcia, pessoas... nem vou falar nada mais do Alexandre Garcia. Eu fiquei parada esperando você falar. Não, eu acho um absurdo, entendeu? Eu tenho falado dele, porque eu acho que enfrentar um corporativismo que impede a boa prática de uma profissão. Então, você tem um jornalista que defende o uso da cloroquina, da ivermectina, depois de se saber que não há, para
a Covid uma função desses Comprovação. medicamentos e ainda pode... Não há isso. Há comprovação de que aquilo não funciona para a Covid Isso. e que pode, inclusive, desenrolar em problemas sérios de saúde e tudo mais. Aí vem o cara e todos os dias ele marreta nesse negócio. Quer dizer, eu fico pensando se ele não é sustentado, se o salário dele não vem dos apoiadores do Bolsonaro. Aí eu acho que está errado. Uma contramissão do jornalismo, que você tem que ir para esclarecer as pessoas, para defender a opinião pública. O jornalismo não tem que entrar em parcialidade nesse momento, né? Pois é. Não é uma questão de... eu acho que a gente até tem parcialidade, a gente gosta mais de uma coisa ou de outra. Um é fora Bolsonaro, o outro pode até achar que ele tem suas qualidades, mas quando tem um fato constatado pela ciência internacional em várias pesquisas, isso é crime. Isso é crime, na minha opinião. Está levando uma informação incorreta, né? Pois é. Então pronto. Damiana entrou aqui conosco. Já falou. A Damiana entrou aqui conosco, está dizendo aqui, a diva do jornalismo brasileiro. Você vai estar com ela no dia 20, né? Uma entrevista com a Damiana. Dami convida, minha amiga. Isso aí. E a ligação com vocês foi feita pelo Kiko Nascimento. E eu conheci também a minha caravana da coragem, passando lá por Pernambuco. Ele insistiu muito que eu fosse lá no bairro dele. A gente foi. E eu chamo ele de minha formiguinha comprida, porque ele é altão, né? Bem altão. Eu não conheço o Kiko pessoalmente, conheço o Kiko através das redes sociais, mas já estreitamos um grande laço de amizade. O Kiko, ele sempre está trazendo pessoas para minha live, para meu programa. Pessoas assim, maravilhosas como você. Obrigada, querida. Eu conheci o Kiko e conheci pessoas incríveis também, porque nessa viagem que eu fiz, era tudo do meu bolso, né? E o meu bolso estava praticamente furado, então a gente viajou com o meu carro, que era 2012, e a gente viajou pelo país todo e fomos ficando. Às vezes a gente ficava na casa de alguém que entrava no Facebook, fica aqui, você vem para o Piauí, fica aqui na minha casa, não sei aonde. E a gente foi ficando assim, muitas vezes. Ou na casa, passava e almoçava na casa de alguém. E foi uma experiência, sabe, tão fantástica, tão incrível. Eu conheci um Brasil cheio de pessoas maravilhosas. Eu fico indignada quando as pessoas falam que o pior do Brasil é o brasileiro, ou o melhor do Brasil é o brasileiro. O pior do Brasil é isso aí que a gente está vendo em Brasília. Nossa. Valéria, tem algumas perguntas aqui que o pessoal está fazendo. O Lúcio Landim está dizendo que são duas mulheres brilhantes. Rosemary está perguntando, tinha muita rivalidade com mulheres no jornalismo da Globo? Eu acho que tinha muita rivalidade, uma rivalidade assim bem... Eu não sei se é sutil, não era tão sutil, mas era cobertada. Era uma rivalidade pior, não era entre as mulheres, eu acho que era entre pessoas que estavam no ar e pessoas que não iam para o ar. Como se não fôssemos todos parte de uma coisa só, né? Então, eu acho que tinha isso, tinha uma certa insegurança que eu via de as pessoas não deixarem aquele espaço ser invadido. Então, se você era editor, você não deixava ninguém que queria ajudar naquele dia, tinha muita matéria para editar, eu vou pegar... Não pode, porque havia uma insegurança assim, muito grande. Eu não sei se isso permanece, faz muito tempo, né, que eu saí da TV Globo. Eu saí em 90 e...
93, quando eu fui para os Estados Unidos. Você foi E morar daí nos Estados voltei para os Unidos Estados Unidos em 2000. Você foi porque quis mesmo ou foi Eu por algum trabalho? Você chegou a fazer não, eu um curso lá, né? Você chegou a ingressar em alguma coisa lá também estudou dramaturgia, não foi lá? Foi nessa foi. época que você estudou? Foi. Eu Foi fui para em Nova lá, York, né? É, Estrada. Lee Strasberg, né? É. E Hum, eu fui para Nova York com a minha filha em 93. Na verdade, quando eu voltei para a TV Globo para apresentar o Jornal Nacional sábados, havia um acordo, né, de eu ir ser correspondente, porque eu ainda era muito jovem, tinha, sei lá, 28 anos, e não tinha vivido a minha juventude, porque eu tinha passado, né, na TV Globo a maior parte da juventude, tinha tido a minha filha e queria ter tempo para ela, e um holofote muito em cima, né, o tempo todo. Então eu precisava de um tempo para dedicar à minha filha e ficar fora, viver uma vida meio mais normal. Eu sentia que eu precisava de espaço. reconectar, né, com o meu centro. Eu acho que a Hum, fama, ela às vezes chacoalha o que você é. Eu acho que há uma expectativa das pessoas quando vem você, que você seja determinada coisa. E ninguém é aquela determinada coisa o tempo todo. E você é uma coisa não. quando você está trabalhando, você é outra coisa quando está, né, em casa, com a família. Enfim, eu precisava desse tempo. E eu Hum. pedi para trabalhar no escritório de Nova York um tempo. Também isso me daria distância dessas dessas notícias, às vezes, que eu tinha que dar, que eu não gostava do tom delas, eu não achava que era um tom apropriado. E achava que, às vezes, até era distorcido. E muito político, politizado, sempre, sempre, né? Então, eu queria dar um tempo e achava que ficando longe, ficando, né, fazendo matérias internacionais, isso me daria mais tranquilidade. Mas aí teve uma interferência do meu ex-marido na época, do pai da minha filha, que era um cara muito poderoso na TV Globo, na área de produção, de novelas, o Paulo Biratã. E ele foi ao Boni e falou que fez uma chantagem, né? Falou que se me dessem essa posição nos Estados Unidos, que ele iria embora. E daí para frente, né, Imagem. foi a, uma luta, menina. Foi realmente complicado. Eu briguei na justiça para levar minha filha, porque o Boni falou: ah, eu não posso. Você vê, né? Hoje em dia já seria uma outra perspectiva. Eu pensava, né, que eu, tendo construído uma carreira independente, eu nem conhecia o Paulo na época que eu comecei a apresentar o Fantástico, um monte de coisa, e que tendo uma carreira independente, sendo mulher, eu nem precisava que ele pagasse pensão e nem nada disso, mas ele foi atrás de bloquear todas as minhas formas de sobrevivência através do meu trabalho na época. Essa foi um assédio horrível, né? E na época todo mundo me perguntava assim com uma surpresa enorme, como é que eu não sabia que isso ia acontecer, né? Porque, sei lá, eu fui criada na minha casa, tinha violência doméstica e tudo mais, e a minha avó materna era uma pessoa uma cabeça muito avançada. E ela me criou, quer dizer, eu não
cresci com ela, mas a gente ia muito em todas as férias escolares, a gente passava em Belo Horizonte, e ela teve uma influência muito grande, uma influência feminista muito grande em cima de mim. Então, eu sempre me coloquei, sempre achei que se a gente tiver competência, se a gente tiver força de vontade, se a gente tiver trabalho, que isso supera adversidades. Mas eu aprendi a duras penas que para as mulheres no Brasil não é bem assim, né? E que bom que hoje em dia parece que a coisa está mudando um pouco, a consciência até dos homens, mas a consciência mesmo de nós mulheres, porque se a gente não fizer nada e deixar tudo acontecendo, né, ninguém fala nada, é a banalidade do mal posta em prática, né? Ninguém fala nada, deixa tudo acontecer, não é comum, e a coisa continua como... e tudo bem, né? É muito triste isso. E é o que a gente vê mais, né, acontecer com as mulheres, né? Márcia Conceição Guimarães. Travou? Pronto, voltou. Aqui, Tá travando, né? corajosa, brigou com gigantes, falou a Márcia aqui. Pois é, por isso Tá dizendo aqui. que A pessoa tá falando aqui que a minha sobre... caravana virou caravana da coragem, porque as pessoas entravam na minha página e falavam, você é corajosa. Eu não sei se é coragem ou é estupidez, né? Mas faz parte da minha, sei lá, acho que eu sou ariana. Então, eu não consigo, eu acho que realmente eu tenho um senso de justiça Justiça. desde criança, assim, comecei a apanhar com a minha mãe porque comecei a defendê-la, tinha uns 13, 14 anos, comecei a defendê-la, com 16 anos eu tive 7 pontos de uma briga com meu pai em casa e depois foi por causa disso que eles se separaram até. E eu acho que isso construiu um pouco a minha personalidade, sabe? Esse caráter combativo. Acho que a gente... eu até pratico muita meditação e tal, porque eu não acredito que a gente tenha que brigar tanto. A gente poderia viver num mundo mais tranquilo, Mais mais harmônico, mais equilibrado. Tomara que a Você gente faz aprenda. terapia? Eu Você faz fiz terapia? bastante tempo. Fiz bastante tempo, mas não faço mais, já faz um tempo. É importante, né? É muito importante. Eu faço terapia desde os 17 anos. Eu pedi à minha mãe, por causa dessas brigas todas e tal, ficou pesado. E mesmo a minha mãe tendo me levado a fazer de controle da mente, de meditação, quando eu tinha 13 anos, por causa disso. Eu acho que ela sentia a minha primeira filha também, né? Eu acho que ela sentia a minha agonia e, enfim, era melhor que ela tivesse Tentou separado ajudar. antes. Mas essas coisas são tão complicadas, né? Esse ambiente de Não adianta a gente julgar. Não poderia ter feito isso, mas é muito complexo. É muito complexo, as relações entre as pessoas, as dificuldades de independência. E eu sempre quis trabalhar muito cedo exatamente para ter independência, porque para mim o casamento não era essa independência, né? E eu me casei, eu tive esse relacionamento com o pai da minha filha, aí me separei, depois eu me casei nos Estados Unidos uma vez e depois não quero mais lidar com esse negócio, não. Para mim, chega, tá bom. Chega, acabou, 2, já basta. O pessoal está falando aqui ainda do caso de Alexandre Garcia, dizendo que fato científico é incontestável. Boa, né? Quem sabe? Crime em massa, genocídio, a Consuelo Brito está falando aqui, ela que é militante aqui, foi candidata a vereadora lá em Caruaru, e futura aí candidata também a deputada.
psicanalista Rose Monção, que é a sócia do Marcos, que faz o programa comigo, também está falando, o jornalismo não deve fazer desserviço. Concordo plenamente, o pessoal falando, o psicanalista Marcos Souza está dizendo, o que há de pior, Alexandre Garcia, ele é petista, né? Trabalhou ao lado de Lula, mas... lá no Congresso, e aí é defensor mesmo da questão do que ele acredita, né? Eu não sou petista, mas não. Eu tenho amigos petistas, e eu acho que esse negócio não está com nada também da gente falar fulana é petista, fulana é bolsonarista. Eu acho que as pessoas são pessoas, elas se enganam aqui e ali, elas fazem parte de sociedades, às vezes, boas ou ruins, e eu acho que está todo mundo tentando acertar de uma maneira ou de outra, menos o Alexandre Garcia. Declarado já. A Damiana está dizendo que quando você vier a Aracaju, a casa dela estará de portas abertas para te receber. Damiana, vai ter uma briga aí, né? Que vai ser você, ela vai passar metade do tempo com você, metade do tempo aqui em casa comigo. Dá para estender mais, né, a estada. Dá a estadia por aqui. Fica um pouquinho ali, vai pulando. A Márcia está insistentemente perguntando aqui. Deixa eu falar, Márcia. Peraí, porque muita gente perguntando. O que podemos esperar para 2022 dessa experiência da Caravana da Coragem? Márcia, então, agora eu estou na rede sustentabilidade, né? Não decidiram ainda se haverá ou não um candidato à presidência ou uma candidata à presidência. A gente tem a Marina Silva aí, que está aí. Eu acho que o Randolfo Rodrigues é um nome muito forte do partido, mas o partido está tentando se defender e sobreviver à cláusula de barreira. Então, é capaz que não tenha nem candidato a cargos executivos, nem ao Senado, talvez. Então, eu não sei o que vai acontecer, mas por mim, eu não paro de falar no que eu acho que tem que falar. Eu tenho feito lives diárias também no meu Facebook, estão todos convidados. Eu vi algumas. E vamos ver, né? Eu acho que tá tudo assim tão... a gente não pode prever nada, né? A política ela já vai modificando de um dia para o outro, né? Você acha que agora você tem um quadro firme, mas na verdade tudo isso pode mudar de uma hora para outra. E não sei, vamos ver. Eu estou aberta a tudo. Realmente eu tive uma boa experiência e um material bom que eu fiz em 2018. Seja para o livro que eu ainda quero terminar de escrever, seja para uma próxima campanha, a gente nunca perde, né, aquilo que a gente faz. O problema é a gente não fazer. Eu acho que era importante eu sair desse lado da tela para gritar, para ter voz, para falar coisas e instigar debates que os políticos, normalmente, eles não querem enfrentar. Eu acho que esse é o problema maior que a gente está tendo hoje na sociedade brasileira. Todo mundo faz aquilo que não deveria fazer porque ninguém fala nada. Fica todo mundo de boca calada, porque não vamos criar problema. E eu acho que o maior desafio das pessoas é encarar aquilo que elas fizeram, né? Então, se não tem necessidade de encarar, tudo bem, faz o que quiser, depois esconde, finge que não viu, ninguém confronta. Então, eu estou aqui para confrontar. Estou aqui para confrontar sempre, para levantar os temas de planejamento, né? Porque o Brasil ele não pode, é um país enorme, riquíssimo, e não pode ser uma coisa... quando a gente chegar lá, a gente vê o que a gente faz. Não pode ser assim, que nem a gente está vendo acontecer hoje.
Tem que ter planejamento, tem que pensar no futuro, tem que pensar em novas possibilidades. Eu fico agoniada que em todos os telejornais, todos, acho que ninguém leu o livro do Piketty, que é um livro também de pesquisa, não é um livro de pesquisa que define por que o neoliberalismo aprofunda desigualdades. Quem lê esse livro não pode defender mais neoliberalismo sendo jornalista, porque é fato, está ali, é pesquisa feita em anos e anos de estudo. Então, tratar a economia como uma coisa sólida que não tenha... É assim. Então, não, é como se a vida da gente não coubesse na economia que não pode mudar. E ao contrário, né? A economia tem que se moldar para que haja uma qualidade de vida e uma atenção para seres humanos. É que o povo está sendo achatado, né? O povo está sendo achatado. E a gente tem que buscar alternativas, porque tudo o resto influencia. Né? A gente está aí nessa mudança tecnológica que causa um monte de impactos na vida da gente, que às vezes a gente demora a sentir, mas a gente viu nessa pandemia. A renda básica universal é uma coisa que em 2018 eu defendia. Pedi até um grupo de trabalho que veio fazer trabalho voluntário comigo durante a pré-campanha, e eles fizeram lá umas contas, daria para se pagar 3 mil reais, não, 2.300 reais, sei lá, alguma coisa assim, para todo mundo que tivesse 34 anos ou mais. Sim. Quer dizer, eu não tive uma forma de fazer um estudo mais aprofundado e tal. Mas você tem que mudar várias coisas, porque não é só de onde você tira esse dinheiro. Por exemplo, você tem problemas decorrentes da desigualdade, da vulnerabilidade de pessoas no campo da criminalidade, por exemplo, que você pode fazer uma compensação com uma renda básica que garanta a dignidade das pessoas. Porque nós somos seres humanos precisam de água, de comida. Quem é que definiu que a comida vem de fulano ou a água pertence àquela empresa? Está errado isso. Foram séculos e séculos de uma coisa que chegou num ponto que não funciona mais. A gente precisa de atender as pessoas, cuidar das pessoas. É isso que é um país. Por isso que não adianta vir gestor falando, vamos gerir o país como se fosse empresa. O país não é empresa, o país são pessoas. Né? E aí, tudo bem, tem todo um equilíbrio de empresas, de economia, de tudo isso, mas o centro tem que ser o interesse e o bem-estar das pessoas, né? Verdade. Muitas colocações aqui das pessoas diz assim, a Márcia está falando, sua imagem é muito importante para essa credibilidade que falta nas redes sociais. Militância na rede precisa ter identidade. Isso que acho e acredito. O pessoal aqui, uma proposta muito boa, te faria voltar à TV? A Damiana está perguntando. Uma proposta muito boa, te faria voltar para a televisão? Eu gostaria de voltar à TV. Eu acho que o problema é que nós ainda não temos uma... eu acho que a entrada da CNN foi muito boa para o Brasil, mas ainda nós não temos a independência real. A gente vê até que... E a gente sabe que muitos políticos podem até se recusar a dar entrevista para uma TV ou para outra, para um jornalista ou para o outro. Se não houver, e a gente, no Brasil, eu não sei, eu nunca participei deste jornalismo, mas até tinha um pouco na TV Globo
com o próprio Alberico, a gente ia lá e falava, pô, Alberico, mas não dá para fazer assim, ou assado, eu queria fazer aquilo. E ele era um cara que tinha escuta. Eu acho que o diretor de jornalismo, ele está numa posição ali muito delicada, importante, que é segurar esse cabo de guerra que tem que permanecer esticado, uma corda que tem que permanecer esticada entre a direção e os donos da empresa de jornalismo e o jornalismo em si, e Sim. os jornalistas em si. Porque, lógico, que a empresa quer ganhar dinheiro, né? E precisa de ganhar dinheiro. E eu ainda não senti o espaço, mas gostaria de ter um espaço, sei lá, na CNN ou alguma TV de credibilidade. Gostaria muito. Não gostaria de estar mais naquela... Inclusive, quando eu voltei dos Estados Unidos, falei que não queria mais fazer jornalismo, porque vi que parecia a mesma coisa. Eu não quero mais estar na situação de expressar uma notícia isso que eu ia falar. que dê a impressão de uma coisa quando ela é outra, né? E eu tô vendo que é outra. Eu acho que isso me deixa doente. Eu realmente fico doente. Eu acho que a minha credibilidade é porque eu realmente É porque eu fico doente. você quer expressar a sua opinião, você quer opinativa, né? Você quer um programa que você possa passar... Assim, eu posso não opinar, eu posso ter Sim. um programa ou alguma coisa que não precise ter opinião, né? Assim. Mas sim, eu acho que o jornalismo participativo, ele tem, né? Ele carrega É isso que eu estou seu falando DNA, mais, né? Você Eu pode se acho que isso... expressar, né? Não é aquele jornalismo engessado, que você está ali apenas passando a notícia. É isso, essa é a comparação que eu estava fazendo. O pessoal está falando aqui, para você o jornalismo no Brasil não avançou? Então, eu acho que avançou um pouco, especialmente com a entrada da CNN no passado. Porque se você tem competição, aí você tem um estímulo, né, para tentar coisas novas e deu uma parada aí. Então, acho que a gente tem um estímulo para tentar coisas novas, para ser melhor, né? Então, eu acho que melhorou, sim. Mas pouco. Acho que ainda tem muito chão. A Cassandra aqui tá fazendo uma colocação. O jornalismo brasileiro ainda está profundamente atrelado às políticas predominantes, infelizmente. Ela fez essa colocação aqui, a Cassandra. Você concorda? A gente ainda tem... Eu acho que a gente tem um sistema que eu acho que demorou muito para a gente completar a nossa redemocratização. É como se a gente estivesse no final dela agora, que ela está ameaçada, que a democracia está ameaçada de novo. E eu acho que esse medo, esse temor, não sei, ou essa ideia de que tem que compor com o que está acontecendo para que a gente possa mudar depois, né? Eu acho que isso criou um vício muito grande e ficou um relacionamento intrincado entre jornalismo e política no Brasil e o mercado financeiro e as grandes corporações, né? Porque o jornalismo na TV aberta, por exemplo, é um programa que não é para dar dinheiro na televisão, é um programa para trazer prestígio para aquele canal. E aos poucos isso foi também se comercializando muito. Eu acho que a gente tem várias coisas aí nessa conjunção de
de coisas que fazem com que a gente tenha hoje um jornalismo ainda não confiável. E a outra coisa é que eu acho que talvez os jornalistas não tenham ideia acho que até por timidez ou sei lá. Eu acho que eles não têm ideia da influência que eles podem causar em outras pessoas. E acabam não se colocando e não achando que eles possam fazer qualquer diferença na defesa da sociedade. E é muito importante o papel do jornalista na defesa da sociedade. Desculpa, estou com uma tossezinha. Na defesa da sociedade, no confronto com as autoridades. Porque se você não confronta quem tem poder, quem é que vai confrontar? Se não é o jornalista. Então, e a gente tem um jornalismo que passa pano, que não confronta ninguém, porque senão, e eu compreendo isso, senão pode ser que amanhã não consiga aquela entrevista para falar com aquela pessoa que é importante. Mas ela não acha que ela tem que falar para ninguém, muito menos para jornalista. E eu acho que a gente tem que fazer as perguntas que não vão ser respondidas, porque perguntas que não são respondidas são perguntas respondidas. Sim, o calar também é um falar. É controverso isso, mas é isso mesmo. O calar também é uma resposta. Exatamente. Então, eu acho que é essa função do jornalista que talvez preservasse políticos e artistas de pagarem mico em restaurantes. Porque se as pessoas tivessem condição de ouvir a resposta daquelas pessoas a ações ou qualquer coisa que elas tenham feito que tenha, de alguma forma, ferido a sociedade, ou tenha se sentido dessa maneira, porque eu acho que nada como a pessoa também ter a oportunidade de se defender, de reagir, de se colocar. Sim. Então, hoje em dia, a gente não tem nem isso para a pessoa que precisa de se colocar, de se defender, de reagir, e nem essa reação, essa defesa ou não defesa, ou o confronto do jornalista a essa pessoa para a sociedade. Então, eu acho que isso vai criando uma tensão social que o jornalista poderia ajudar a apaziguar. Não por não falar, não por não se comprometer, não por não confrontar, mas exatamente por confrontar, por se comprometer, por encarar o que deveria ser encarado. Valéria, nós já temos aí 1h10 de live, já partindo para 1h15. Já estamos chegando no final. O pessoal está dizendo aqui, a gente tem que ter o segundo tempo dessa live, porque isso fica muito extensa. Eu queria fazer uma última pergunta para você, mais pessoal, que eu costumo sempre fazer nas minhas lives no final. Eu pergunto para o meu convidado. Quem é a Valéria Monteiro hoje? Quem é a Valéria para a Valéria? Batalhadora. Eu acho que eu sou uma pessoa batalhadora, eu acho que eu sou uma pessoa corajosa, eu sempre estou procurando me melhorar, eu tenho plena consciência de que eu não sou santa, não faço tudo certo, acho que a gente aprende na vida, inclusive errando bastante. E eu acho que eu sou uma pessoa como qualquer outra. E o que é que temos de projetos aí, da Valéria aí para frente? Então, tem esse livro, que eu ainda pretendo terminar 1 hora. Seria muito bom que eu conseguisse uma edição
consultora antes para me dar um pouco de tranquilidade, porque quando a gente tem que pensar em pagar conta e fazer live, e correr e fazer todas as coisas, isso fica um pouco complicado. E também espero que o meu foco volte a ficar melhor também daqui a uns meses, pelo menos, depois da Covid. Eu tenho projetos... Aqui me convidaram para ser presidente da ABI, que é a associação da ACI, que é a Associação Campineira de Imprensa. Eu sou presidente, assim, estou como... Aqui se chama porta-voz, né, na Rede Sustentabilidade, mas é como se fosse presidente do partido aqui em Campinas. E, olha, eu tenho um monte de projetos, porque eu acho que isso me impulsiona. Não sei se eles vão para frente, se eles não vão para frente, mas eu sempre tenho projetos e anotações e coisas que eu vou escrevendo. Não paro. Isso é maravilhoso. A Márcia está falando aqui que sua filhota Vitória é formada em cinema. Eu tenho um projeto com ela, assim. Ela é maravilhosa, ela escreve muito bem, a Vitória, embora ela escreva em inglês melhor, porque ela foi alfabetizada nos Estados Unidos, então fui eu que alfabetizei ela em português. Ela tem mais facilidade com o inglês, mas ela escreve muito bem, ela tem um tino para edição, que eu acho que ela saiu ao pai, e ela é muito talentosa em diversas coisas. A gente tem, sim, um projeto para TV. Vamos ver se sai. Que maravilha. Maravilha, maravilha. Gente, chegamos ao final da nossa live, infelizmente. A Valéria volta numa segunda oportunidade. Viu, Valéria? Já fica aqui o convite, porque tem muita coisa aqui que eu não perguntei. A live foi maravilhosa. Quero te agradecer por aceitar o meu convite, estar aqui no meu programa, o Entrevistas, né? Uma pessoa que tem muito conteúdo para passar para nós. Você vê que eu não perguntei. Eu acabei de fazer 56 anos, é tempo de vida, né? Muita história, muita história. E te agradecer a todos que participaram aqui da live. Obrigada, Rose Monção, que é sócia lá do Marcos, do Instituto Resiliência, também é psicanalista. Tem vários psicanalistas aqui, tá? Patrícia Albuquerque, muito obrigada. Márcia, obrigada pelas tuas contribuições aqui também. Psicanalista Marcos Souza. A Márcia me chamando para Salvador. Ferreira. Nossa, eu vou fazer uma turnê. Tem sim. E o lançamento do livro passará por todos esses lugares. Estaremos te apoiando. Pode ter certeza. Ótimo. Travou um pouquinho. Márcia Pérez, muito obrigada. Gente, Carlos muito Pessoa. obrigada, adorei. Faremos outras. Faremos outras. Me chama sim. que eu venho. Deixo já aqui o meu convite. Aqui o Rômulo Carlos, que é o cover do Rei Roberto Carlos, disse que a live foi brilhante. Muito obrigada, Rômulo. Também já esteve aqui 2 vezes comigo em lives. Ele é igualzinho ao Rei Roberto Carlos, igualzinho a sósia. Obrigada, Valéria. Obrigada a todos. Boa noite, Gilberto. Patrícia, muito boa noite também.